Corinthians. Aí, eu sou o Cine, para que o Marco Belo chegue e dê o recado. As coisas do Corinthians. Alô, Belo! Fala, meu caro Maércio Ramos, pessoal deste Papo de Craque TMC segundo tempo. O Corinthians se classificou ontem às quartas de final do Campeonato Paulista com uma vitória por 1-0 sobre o São Bernardo no estádio 1º de Maio, gol do garoto André Luiz, de apenas 19 anos de idade. O Timão agora pega a Portuguesa no estádio do Canindé no domingo, dia 22, às 8h30 da noite. Mas antes disso, o Corinthians tem um compromisso atrasado pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, jogo que vai acontecer na quinta-feira às 7h30 da noite na Arena da Baixada em Curitiba. Este jogo está atrasado porque aconteceria exatamente na data em que o Corinthians disputou a Supercopa Rei contra o Flamengo, que aliás ganhou. Então o Corinthians vai jogar quinta-feira contra o Atlético Paranaense. E o técnico Dorival Júnior foi perguntado ontem quais os times que colocará em campo, titulares, reservas, contra o Atlético e contra a Portuguesa. É muito simples. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina, aqui não é uma reclamação, está definido e a gente tem que aceitar e temos que fazer o melhor para que possamos ter os melhores em campo. Quem serão? Não dá para saber. Não sei se teremos toda a equipe recuperada da partida do Atlético para a partida com a Portuguesa. Então, nós temos que aguardar cada momento, cada rodada e, de repente, desenhando aquilo que nós temos de melhor. Ontem, um dado negativo, a lesão do atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo, ele foi reserva na partida, entrou no lugar de Guinegão e sentiu um problema muscular na coxa esquerda. No momento da lesão, Yuri Alberto já caiu sozinho, começou a chorar, porque o jogador normalmente sabe a gravidade da lesão quando ela acontece. Yuri saiu de maca do estádio e hoje, depois de um exame de ressonância magnética, o Corinthians divulgou que o atacante Yuri Alberto teve uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Uma lesão de grau 2 no bíceps femoral atinge entre 5% e 50% das fibras musculares. Não chega a romper todas as fibras musculares, que seria uma lesão de grau 3. Normalmente, o tempo de retorno, não divulgado pelo Corinthians, mas o que acontece normalmente é que o atleta retorne entre 3 e 8 semanas, ou seja, entre 1 e 2 meses mais ou menos ele estaria de volta. Mas em 2024, o Wolverine da Fiel, como é conhecido o Yuri Alberto, teve um problema muito parecido e em 2 semanas ele já estava em campo. Então vamos torcer, né? Não vamos dar falsas esperanças aos torcedores, mas vamos torcer para que Yuri Alberto faça hoje como fez em 2024 e volte bem antes do tempo previsto para a sua recuperação, Maércio. Valeu, Marco Belo. O problema do Yuri Alberto estar fora é que o Corinthians não tem à altura um substituto, Noriega? Acho que sim. O Yuri Alberto é muito bom jogador. Muda esquema ou põe o Guinegão pura e simplesmente? O Guinegão não está numa fase boa, né? Além de eu achar que o Yuri Alberto é bem melhor do que o Guinegão. Vai ter que se virar. Vou dar uma resposta aqui pro Gélcio Ruiz. Manda aí. Que ele disse que eu sou clubista quando eu falo de gramado sintético. Não falei de clube nenhum, eu falei do Messi. Só um mau jogador da atualidade. Que ele não tem frescura. Ele vai e joga no gramado sintético. É que você torce pro time do Messi. Por isso que ele tá falando que você é clubista. Assim que, gramado tem que ser bom. Natural ou sintético? Acabou. Melhor, natural. E tem outra resposta aqui para dar, que é uma ironia de uma pergunta de um ouvinte, que ele fala, o Neymar, na Copa do Mundo, se ele for para a Copa do Mundo, ele não vai jogar nos Estados Unidos porque lá só tem sintético? Não, na Copa do Mundo só pode gramado natural. Exatamente. Já houve jogos de Copa do Mundo de categorias de base em gramado sintético. Feminino também. E feminino também, mas na Copa do Mundo, a principal, masculina, a maior, né? Embora a feminina esteja crescendo muito, mas não tem nenhum comentário machista aqui, muito pelo contrário. Você não vai discutir que a Copa do Mundo masculina, ela é mais
mais importante que a feminina. A feminina está crescendo. Tá? O futebol feminino precisa de investimentos para chegar no mesmo nível. E não tem gramado sintético na Copa do Mundo dos homens. Na das mulheres já teve, mas não tem mais. Isso. Agora é tudo gramado natural. E para fechar o tema, gramado tem que ser natural e bom. Se for possível, permitido pelo regulamento sintético, bom também. Acabou. Sobre Yuri Alberto, ele, é claro, o Guinegão deve ser o seu substituto, ele até jogou bem uma partida. Muda o esquema, né, Galvão? Não, eu não acredito nisso. Ele até jogou uma partida muito boa recentemente, né? Foi contra o Capivariano, inclusive. Foi. Né? Fez gol, né? O Guinegão Só jogou bem. A molecada, né, praticamente. Ontem eu não vi, confesso que não vi o jogo do Corinthians contra o São Bernardo. Não sei se o Guinegão conseguiu manter ali um bom nível. Não foi muito bem ontem, não. Foi um jogo estranho, né? Foi um jogo meio arrastado e tal. E eu acho que ele é um jogador de potencial, mas assim, muita gente não gosta do Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto, não estou falando que ele é craque, que ele tem que ir para a seleção, mas ele é um bom centroavante. Quando precisa dele lá. O que preocupa nessa formação do Corinthians para um jogo tão decisivo e ainda mais com esse problema de o Corinthians ter uma partida no meio da semana que vai interferir fisicamente no final de semana, é que não é só a ausência do Yuri Alberto, né? Quem também tá fora, não sei se volta, é o Breno Bidon. Esse faz diferença. Esse tá jogando Faz diferença, cara. Porque o Corinthians tem ali do meio pra frente 3 jogadoraços hoje, que não incluem o Garro, infelizmente. Breno Bidon. Então, Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto. E aí você perde 2 dos 3, é um problema, sim, com certeza. Você tem 3 bons ali, diferentes. 2 você perde. E o Corinthians tem, o que o Dorival fala na entrevista dele, com razão, é o preço do sucesso no Brasil. O Corinthians ganhou 2 campeonatos na temporada passada. O terceiro, que ele ganhou desta temporada, que vale pela passada, obrigou o Corinthians a fazer esse jogo no meio de semana agora. Porque ele foi poupado para não jogar durante a semana da Supercopa. Naquela ele foi favorecido. Nessa ele não vai ser favorecido. É o preço do sucesso, infelizmente, porque o calendário é uma loucura. Tem esse peso mesmo, o fato de jogar numa quinta-feira e jogar no domingo? É fora de casa. Vou voltar de madrugada. Mas tem o problema é o adversário. Porque o seu adversário, ele não tá fazendo a mesma coisa que você. A Portuguesa começou a treinar em outubro do ano passado, pro Campeonato Paulista. Preparou o time para essa competição, né? Fala, Calil. Não, sobre o Corinthians, o que eu queria dizer é o seguinte: semana passada nós debatemos aqui a contratação do Alan, que era do Flamengo, né? Bom jogador. Esse é Alan. Também. Então, bom jogador, mas veja só, segundo o Marco Belo informou, ele vai custar 1 milhão por mês. Numa posição onde o Corinthians já tem outros jogadores. Nós dizíamos aqui na época, o Corinthians precisa de um... Eu nem poderia imaginar que o Yuri Alberto ia se machucar. Mas o Corinthians precisa de um reserva para o Yuri Alberto que ele não tem. Então, se é para gastar 1 milhão por mês, tinha que gastar numa posição carente. E o Alan, o Corinthians tem Carrilho, Ranielli, Charles, André. Agora tem isso que veio do Flamengo. O Corinthians aposta no Guinegão. O Mateus, isso, Calil. O Corinthians acha que o Guinegão é o reserva. Ele não tá no momento exuberante e tal, mas o Corinthians acredita nele. Pode ser, mas eu acho... peso, né? Um jogador de peso que venha, né? Nada contra. Acho que o Guinegão é um menino muito dedicado, eu gosto dele, é um jogador de futuro. Mas assim, alguém que ocupasse, porque o Pedro Raul é um jogador diferente. O Pedro Raul não é reserva do Yuri Alberto. O Pedro Raul é um jogador desse cara aí. Para quando... ele é um jogador para quando... Quando o Corinthians, por exemplo... Então vocês estão falando do Guinegão, não fala precisa dele, não, ele é um jogador igual ele fez no Clássico contra o São Paulo. Que ele entrou lá, deu trombada nenhum, nem outro, deu pro Breno Bidon. Não é pra jogar com o bola no pé, né? Claro, o Yuri Alberto é um jogador que joga com o campo a seu favor, que tem que jogar no contra-ataque. Ele é muito veloz, ele tem força, velocidade. O Pedro Raul não é reserva para o Yuri Alberto. Então o Corinthians, na minha opinião, precisaria ter investido esses valores num reserva para o Yuri Alberto.